já nos teriam devorado vivos, quando se enfureceram contra nós. Então as águas nos teriam arrastado, e furiosas torrentes teriam feito submergir nossas almas. Sim, águas profundas e violentas nos teriam afogado. E agora eu peço atenção dos irmãos e das irmãs para os versículos 6, 7 e 8. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelas presas e garras ferinas do inimigo. Como um pássaro escapamos da cilada do caçador. A armadilha foi destruída e ficamos livres. O nosso socorro está em o nome do Eterno, Criador do céu e da terra. Até aqui, meus irmãos. Igreja, meditando nessa palavra, lá em casa eu tenho uma Bíblia de estudo, e aí eu fui ver, o entendimento do autor sobre essas palavras, e aí ele me levou lá para 2 Crônicas 32. Então todo o capítulo de 2 Crônicas 32 fala sobre essa passagem aqui na Bíblia, com o tema aqui na minha Bíblia é ação de graças pela liberdade. Uma curiosidade sobre essa passagem é que ela foi escrita por Davi centenas de anos antes que isso acontecesse. Centenas de anos antes que esse fato acontecesse, Davi já havia escrito isso. E aqui, meus irmãos, ele conta sobre um acontecido nos tempos do rei Ezequias. Davi foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei de Israel foi Davi, foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, que é conhecido como o maior rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Creio que não existe uma honraria, um título maior do que esse, ser considerado como um homem segundo o coração de Deus. E o interessante, meus irmãos, que ele foi um ser humano de carne e osso, igual a gente, Então, se ele pode, a gente pode também. Então, Davi, ele conta aqui sobre o rei Ezequias, e sobre o rei Senaqueribe. O rei Senaqueribe, ele era o rei da Assíria. Naquele tempo, a Assíria era a potência mundial. Eles eram, igual os Estados Unidos é hoje, a potência mundial, potência militar, poderio bélico. Eles eram os mais fortes, e eles já haviam derrotado várias nações pagãs, E aí ele cercou a cidade de Jerusalém, ele cercou Israel, ele encurralou, ele sitiou Jerusalém, Ele cercou a cidade, e ele era um rei orgulhoso, e ele achou, assim como diz aqui na passagem, ele encurralou a cidade, ele encurralou Jerusalém como um pássaro na gaiola, como um pássaro preso, na gaiola. Então ele cercou, e como ele era um rei orgulhoso, ele pegou e foi lá para assustar o povo de Israel, Mal ele conhecia quem que era o Deus de Israel, o rei de Israel, o rei Ezequias, quando ele percebeu, a movimentação, do povo inimigo, do povo da Assíria, do rei Senaqueribe, que cercou a nação, ele agiu, igual diz na palavra de Deus. A gente precisa ter fé, só que a gente precisa agir também, não basta apenas ter fé. A palavra de Deus fala, tudo que a gente pedir crendo, tendo fé, a gente vai receber. Então, a gente tem que crer, mas a gente tem que agir também, não vai cair do céu não, a gente tem que agir, a gente tem que nos preparar. Então esse rei Ezequias, que era um rei temente a Deus, um rei fiel, um rei que servia a Deus com diligência, um rei crente mesmo, que ele obedecia os mandamentos de Deus. Deus deu sabedoria para ele se preparar, então ele se preparou, e ele foi um grande líder. Deus deu sabedoria para ele estar falando com a nação dele, e ele encorajou a nação dele antes do ataque, antes que o rei Senaqueribe viesse a atacar, Então ele viu toda a cidade
sabe, não tinha um exército. O exército de Israel era muito pequeno comparado ao exército deles. Então eles realmente cercaram a cidade e o povo começou a ficar amedrontado. Mas aí ele foi lá e ele falou para o povo de Israel, ele falou: pessoal, o Deus que nós servimos, ele, sabe, ele é o Deus todo-poderoso, ele é um Deus onipotente, um Deus onipresente, um Deus onisciente. Onipotente porque ele tem todo o poder, onipresente porque ele está em todo lugar, e onisciente porque ele sabe de todas as coisas. Se eu estou aqui hoje, é porque ele já sabia que eu estaria aqui. Se vocês estão aqui hoje, é porque ele permitiu, ele já sabia, é porque ele é onisciente. Então, o rei Ezequias falou, né, para o pessoal ter confiança. Não, vamos confiar no nosso Deus. O nosso Deus, ele não se baseia na força de braço de homem, sabe? Não, o nosso Deus, ele é todo poderoso, ele criou os céus, ele criou a terra, e ele há de nos proteger. Então, meus irmãos, a gente pode ver, né, uma nação que tem um rei que serve a Deus, um rei temente a Deus. Ele falou: não temas, povo de Israel, não temas, porque Deus está conosco e ele é fiel para nos livrar. Então, o que aconteceu? O rei Senaqueribe, ele tinha cercado, e aí ele mandou os comandantes dele para estar indo lá falando com o povo de Israel: olha só, sabe, a gente nunca perdeu uma batalha sequer, a gente nunca perdeu uma batalha. Vocês podem ver, vocês conhecem a nossa fama, né? A fama da Síria naquele tempo, vocês conhecem a nossa fama, sabe? Eles nunca tinham perdido uma batalha, eles tinham derrotado todas as nações pagãs, né? Então ele chegou lá todo orgulhoso, falando: olha só, se rendam, senão vocês vão morrer, pode se render e tal, que, sabe, eu vou acabar com vocês, nós nunca perdemos uma batalha. E ele falando isso, meus irmãos, ele foi lá e ele ofendeu o rei Ezequias, né, que era o rei de Israel, mas principalmente ele ofendeu a Deus, meus irmãos. Ele ofendeu a Deus. Esse foi o problema que ele fez, que ele teve. Então, ao ofender a Deus, o rei Ezequias, junto com o profeta Isaías, nesse tempo, ele se ajoelhou, né, dobrou os joelhos dele e foi orar, né? E depois que ele orou, meus irmãos, Deus ouviu, sabe? Deus ouviu e enviou um anjo, meus irmãos. Deus enviou um anjo e aniquilou todo o exército da Assíria. O rei, né, que ele tinha mandado os comandantes, então Deus pegou e aniquilou todos os comandantes do próprio acampamento onde eles tinham cercado, né, o povo de Israel. Então Deus aniquilou eles com um anjo que Deus enviou. E aí o rei não havia morrido. O rei, né, que servia a outros deuses, né, que criticou o pessoal, falou: vocês servem ao teu Deus, sabe? Eu sirvo a outros deuses, eu nunca perdi uma batalha. Esse rei, ele fugiu em disparada, totalmente atemorizado, sabe, com vergonha da derrota. E conta a Bíblia, né, lá em 2 Crônicas 32, que quando ele estava andando lá no templo dele, lá na nave do templo, os próprios filhos dele mataram ele ao fio da espada. Então, meus irmãos, é isso que acontece com quem mexe com o servo do Senhor. É isso que acontece com quem mexe com o servo de Deus, com o povo de Deus, meus irmãos. Deus, meus irmãos, ele é amor, mas ele é justiça também. Então, meus irmãos, o que eu quero trazer com essa palavra? Da mesma forma como o anjo de Deus foi enviado, né? Da mesma forma como Deus enviou o anjo dele para proteger o povo de Israel, Deus enviou o anjo dele para me proteger, sabe? E é por isso que hoje eu estou aqui para contar a minha história para vocês. Eu vou estar falando um pouco do meu testemunho. Foram vários, meus irmãos, os meus livramentos, os livramentos que Deus me deu, sabe? Os irmãos me conhecem, o pastor Júlio me conhece, né? O Christian, todos os irmãos aqui me conhecem, eles sabem, minha tia Maria Luzia, o tio Geraldo, eles conhecem, eles sabem como que eu andava. Mais para frente eu vou estar mostrando um vídeo de como que eu andava, meus irmãos. Por quê? Porque Deus, meus irmãos, assim como Ele fez no primeiro milagre dele, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Ele transformou a água em vinho, a água que é insípida, que é inodora, que é incolor, ou seja, que não tem cheiro, que não tem cor, que não tem sabor. É igual era a minha vida, meus irmãos, antes de Jesus. Minha vida não tinha cheiro, não tinha cor, não tinha sabor.
sabe, era desse jeito a minha vida, mas Ele chegou, meus irmãos, Ele chegou no momento certo, sabe, Ele chegou no momento certo, e Ele permitiu, sabe, Ele permitiu que eu fosse atropelado lá em Maringá, que eu fosse atropelado aqui em Colorado, que quebrasse meus dentes, que quebrasse minha mandíbula, que quebrasse meus dentes umas 2 vezes, que quebrasse a minha perna. Ficaram várias marcas, meus irmãos, ficaram várias marcas no meu corpo, no meu rosto, em tudo, meus irmãos. Porém, meus irmãos, essas marcas, elas são feridas saradas, sabe? São feridas saradas. E eu, meus irmãos, sabe, eu era ingrato, eu não tinha gratidão. E hoje, meus irmãos, hoje eu tenho gratidão. Hoje eu posso dizer que hoje eu tenho alegria de verdade. E tanto o amor, a paz que eu tenho hoje, a alegria, a paciência, o domínio próprio, né? A mansidão, a benignidade, a bondade e a fé, são frutos do Espírito Santo, meus irmãos. Então, na minha vida, não se manifesta mais as obras da carne. Depois que Jesus chegou, só se manifesta agora as obras do Espírito Santo. É Deus, meus irmãos, que fez isso. Eu reconheço que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Foi Ele quem me resgatou, não fui eu, meus irmãos, não é mudança minha, não. Eu sozinho, do meu jeito, não deu certo. Do meu jeito não deu certo, eu tentei várias vezes, meus irmãos. Foram mais de 20 anos que eu fiquei nessa vida, meus irmãos, fazendo minha mãe sofrer, fazendo meu pai sofrer, fazendo minha família sofrer. Eu sofri também, sabe? Mas Deus, Ele diz em Jeremias capítulo 1, Ele vela pela palavra dEle para que se cumpra. Então tinha uma palavra liberada para a minha vida. Desde que eu tinha nascido, Ele já me conhecia. Já tinha uma palavra para a minha vida. E Deus, meus irmãos, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender, meus irmãos. Se Ele falou, Ele cumpre. Então não importa o tempo de esperar, não importa se for 20 anos, se for 30 anos, não importa, meus irmãos. Quando Ele tem uma promessa, Ele vai lá e Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir, meus irmãos. Voltando a falar, irmãos, um pouco sobre o meu testemunho, né? Eu nasci num lar evangélico e eu fui ensinado, sabe, sobre os princípios bíblicos. Eu ia para a escola dominical, né? Minha mãe e meu pai, sabe, a culpa não é deles não, meu irmão, a culpa é minha. Eu queria culpar eles, tal, mas a culpa é toda minha, sabe? Eu admito que a culpa foi toda minha, sabe? Eles não têm culpa de nada. Eu que errei, eu que fui querer provar o mundo, eu que fui querer, sabe, ter essa curiosidade de saber como é que é. Meus irmãos, eu tentei ser malandro, irmão, sem ser malandro, sabe? Desculpa o palavreado, tá, pastor, né? Porque malandro é um significado, sabe, é um nome de um demônio, se não me engano, que vem de Moloque. Então, sabe, quem é crente não é malandro não, meu irmão. Quem é crente não é malandro não. Mas eu falo, né, falo na palavreada do mundo, né, que eu tentei ser malandro, só para os irmãos entenderem. Então, irmão, tentei ser malandro sem ser malandro, né? Apanhei um monte, meus irmãos, apanhei bastante. Apanhei um monte, me atropelaram. Só Jesus na causa, meus irmãos, e foi Ele que me guardou, sabe? Não tem como eu falar que não foi, né? Porque muitos amigos meus, sabe, não estão mais aqui para contar a história. E eu estou vivo, meus irmãos, porque, sabe, porque Jesus, Ele me alcançou, porque a sua infinita misericórdia me alcançou, por conta da oração daquela mulher ali, por conta da oração da minha mãe, sabe, meus irmãos, foi por conta das orações dela, da oração da minha família, da oração do pastor Júnior, da oração da igreja que intercedeu ao meu favor, que acolheram minha mãe, que sentiram as dores que ela sentiu, sabe? Então, meus irmãos, hoje eu vejo um sorriso verdadeiro no rosto da minha mãe, meus irmãos. A minha mãe, quando chegava nos finais de semana, ela já pegava, ela falava: Alisson, você não sabe a alegria que é hoje de eu te ver, Alisson, indo para a igreja, de eu te ver orando um monte, de eu te ver lendo a Bíblia, de eu ver você evangelizando teus amigos, Alisson, você não sabe a alegria que isso me traz. Então, meus irmãos, o pouco tempo que eu estou servindo a Deus, que são 7 meses, eu vou contar para vocês mais à frente, já valeu a pena, meus irmãos, já valeu a pena. Por quê? Porque eu vejo o sorriso no rosto da minha mãe, eu vejo o que Deus está fazendo na vida do Mateus, eu vejo o que Deus está fazendo na vida do Tiago, meus irmãos. Isso para mim já valeu a pena estar servindo a Deus, já valeu a pena, sabe? Já valeu a pena, porque Deus, irmãos, Ele vela pela palavra dele para se cumpra. Ele é fiel, meus irmãos, então vale a pena servir esse Deus. Quem me conhece sabe, eu não tinha essa alegria, eu não tinha essa paz, meus irmãos, eu não tinha isso. Então hoje eu falo para vocês, por quê? Porque eu passei por isso, meus irmãos.
eu passei e eu superei isso, né? Porque hoje em dia tem muita gente que quer vir dar conselho, mas não vive, né? Tem muita gente que quer falar, mas não vive. Então o melhor exemplo, meus irmãos, é viver, sabe? Melhor do que falar é viver, meus irmãos, é viver. Deus Todo-Poderoso e Santo, eu agradeço a Ti. Então, irmãos, voltando a falar, eu ia nas escolas dominical, sabe, eu senti essa curiosidade de ir para o mundo, né? Tive essa curiosidade, eu falei, não, eu quero ir para o mundo, tal, eu quero conhecer como é que é lá. E aí eu comecei a fumar, eu comecei a entrar nos vícios, fiquei mais de 20 anos fumando, aí comecei a fumar maconha também, comecei a usar drogas, comecei, sabe, a usar outros tipos de drogas. Eu comecei a beber, meus irmãos, eu fiquei muito tempo bêbado, sabe, fiquei muito tempo bebendo, caindo, sabe, eu vivia, irmão, escravo do diabo, eu era um cavalo do diabo, irmãos. E aí ele, sabe, ele me envergonhou, ele me humilhou, sabe. Então, aconteceu tudo isso. E aí, meus irmãos, eu fui para o mundo, apanhei um monte, sabe, tudo isso que eu falei para os irmãos aí. E aí eu comecei a me tornar uma pessoa triste, eu comecei a me tornar uma pessoa angustiada, eu comecei a ficar mal-humorado, sabe, eu não tinha esse sorriso que eu tenho hoje, essa alegria que eu tenho hoje, eu não tinha, sabe, então a minha vida era uma vida de depressão, a minha vida era uma vida de ansiedade, meus irmãos. Meus irmãos, vocês sabem o que é você viver um dia e você ficar preocupado com o amanhã, sabe, sendo que nem o amanhã pertence a mim, sabe? Então, meus irmãos, eu não tinha Deus no meu coração, meus irmãos, eu não tinha, mas hoje eu tenho para honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então foram muitos os livramentos que Deus me deu, sabe? Ali no posto Brasília, tempos atrás, sabe, eu fui pedir uma droga da minha preferência, o rapaz chegou lá e ele me jogou lá aquele lugar onde o pessoal olha e corta os caminhões, aquele vão assim, que tem, eu esqueci o nome. E aí, meus irmãos, ele deu um chute na minha cabeça e quebrou minha mandíbula. Depois eu tive infecção, sabe? Mas eu não falo isso, irmãos, para vocês terem dó de mim, não, sabe? Porque Deus, ele já tinha falado para mim, sabe? Que ele tinha um plano na minha vida. Então, sabe? Quando Deus ele tem algo na vida da pessoa, ou você vem para ele, ou você vem, meus irmãos, senão, sabe? Ele vai, sabe? Senão, eu estou aqui, meus irmãos, eu agradeço a Deus por eu poder falar, por eu poder ouvir, por eu poder sentir cheiro, por eu poder enxergar, por eu poder andar pelos 5 sentidos que Deus me deu. Por quê? Porque, meus irmãos, o simples ato de uma pessoa nascer, o nascimento, já é um milagre de Deus, sabe? Já é um milagre, só nasce quem Deus tem propósito na vida. Então, irmãos, quando alguém falar que você não é nada, não existe ninguém no mundo igual a você, com a mesma íris dos olhos, com a mesma impressão digital, nem os gêmeos são iguais, meus irmãos. Irmãos, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, sabe? Nós somos únicos e exclusivos do Senhor. Aleluia, Deus, aleluia. Glórias ao Senhor. Então, meus irmãos, quando eu fui para o mundo, aconteceu isso, aí quebrou meus dentes, aí eu sempre voltava, sabe? Eu ia um tempo para a igreja, por causa da dor, aí quebrou minha perna, caí de moto, quebrou minha perna, me atropelaram lá em Maringá, falaram que era traumatismo craniano, depois de 3 dias eu já estava andando, meus irmãos. Então, sabe, não tem como eu falar que não foi Deus. Fui atropelado aqui na saída aqui para Paraná City, sabe, tem vídeo, tudo que eu fui atropelado. Eu já perdoei o atropelador, sabe, já perdoei, Deus já está trabalhando na vida dele. Então, meus irmãos, foram vários fatos que aconteceram. Eu fui lá para Nossa Senhora das Graças, meus irmãos, com os amigos falsos meus. Eu fui lá, me trancaram no banheiro, meu irmão, colocaram ferro na minha boca, bateram na minha cabeça, quebraram meus dentes mais uma vez. Como alcoólico, foi 3 ou 4 como alcoólico que eu entrei, sabe? Então o diabo ele fez um monte de coisa na minha vida. Por quê? Porque eu não estava na presença de Deus. Só que eu digo para os irmãos, quando a gente está na presença de Deus, né? Ele não pode relar um fio de cabelo nosso. Aleluia. Quando a gente está na presença de Deus, quando a gente está servindo a Ele, em espírito e em verdade, quando a gente está adorando a Ele de todo o coração, Ele não pode, o inimigo ele não pode relar um fio de cabelo nosso, sabe? Meus irmãos, nenhum de nós, nenhum ser humano é mais inteligente do que o inimigo das nossas almas, sabe? Nenhum de nós é. Ele teve milhares de anos para treinar para ele ser o que ele é. Porém, meus
veem, né, a autoridade que Deus nos dá pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, Ele não pode relar num fio de cabelo nosso, se a gente estiver na presença de Deus, meus irmãos. Então, eu não conhecia isso, e eu fui para o mundo para provar, né, do mundo. E aí, meus irmãos, aconteceram essas coisas. Eu sempre voltava, sabia lá, e acontecia um acidente, né, e eu acabava voltando, acabava enfraquecendo. Por quê? Porque eu sozinho, eu não conseguia, meus irmãos. Eu queria ir com a força do meu próprio braço, sabe? Eu falava para minha mãe: não, mãe, não, eu não sou influenciado, não, ninguém me influencia, não. Não, cigarrinho não tem problema, não, mãe. Não. Sabe, era desse jeito, meus irmãos, era desse jeito. E eu digo para a igreja que o que o inimigo quer é isso mesmo, sabe? Ele quer que a gente fume um cigarrinho. Um cigarrinho não tem problema, uma mentirinha não tem problema. Ó, hoje é quinta-feira, hoje eu não vou vir no culto, eu só vou no domingo. Daqui a pouco você não está vindo no domingo, daqui a pouco você não está vindo durante a semana, daqui a pouco você não está vindo no mês, daqui a pouco você esfria, meus irmãos. Daqui a pouco você esfria. E o que o diabo quer é isso aí, sabe? O diabo não chega para você assim, sabe, mostrando a cara do não. Ele vai lá e ele chega com algo assim, ó, só um videozinho, não tem problema. Eu vou assistir um videozinho no YouTube, não tem problema, sabe, meus irmãos? Não é proibido assistir vídeo no YouTube, né? Mas eu falo assim, né? Sabe, Deus, Ele quer que a gente busque na palavra dEle, sabe? Ele quer que a gente busque a Ele em primeiro lugar. Então, sabe, se a gente fica acostumado a ficar assistindo videozinho ali, nem que seja um videozinho para dar risada, a gente costuma, sabe, né? Porque orar é difícil, né? Orar, ler a Bíblia, né? A hora demora para passar, não demora? Mas aí quando para a gente assistir os vídeos, né? No YouTube, nas redes sociais, né? Ele gasta o nosso tempo, né? Que é a moeda mais valiosa do mundo, e o tempo voa, né? A gente passa de 2, 3 horas assistindo um videozinho ali, né? E é o que o diabo quer, meus irmãos, é o que o diabo quer. Sabe, ele não quer que a gente fique lendo a palavra, ele quer tirar a nossa atenção, ele quer ocupar o nosso tempo, sabe? O que nós temos em comum? O nosso tempo. Todo mundo tem 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o que o diabo quer? Ele quer que a gente gaste esse tempo servindo a ele, viciado no celular, sabe? Viciado no celular, aí não tem mais vontade de ler a Bíblia, não tem mais vontade de orar, sabe? É isso que ele quer, não jejua, né? Então, o básico, meus irmãos, o que um crente básico faz, o básico que um crente deve fazer é ler a Bíblia todo dia, é orar todo dia, é jejuar, meus irmãos. Mas ler a Bíblia e orar é o básico, irmãos, que um crente deve fazer, meus irmãos. Nós vemos, irmãos, pelos eventos que acontecem no nosso mundo, que Jesus está às portas, irmãos. Então, nós não temos tempo para ficar brincando, meus irmãos, sabe? A Bíblia fala que ninguém sabe o dia e nem a hora que Jesus Cristo vai voltar, meus irmãos. Então, por isso que eu falo a respeito do tempo. O tempo é a moeda mais valiosa do mundo. Então, como que a gente está ocupando o nosso tempo? Sabe, por que a gente está usando o nosso tempo? Sabe, a gente tem que usar o nosso tempo, meu irmão, fazendo atividades, sabe, que agradam a Deus, que exaltam, que edificam, que enaltecem o santo nome dEle, irmãos. É isso que nós precisamos fazer. Os nossos pensamentos, meu Deus, devem ser, meus irmãos, devem ser dirigidos por Deus. Quando a gente acorda, meus irmãos, quando fala na Bíblia, em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Quer dizer que quando a gente acorda, a gente tem que agradecer a Deus. A gente tem que agradecer a Deus e não ir para o celular, e não ir pegar o celular e ver a mensagem do WhatsApp. Não. A primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer a Deus, orar, meus irmãos. É isso que a gente deve fazer. A gente deve agradecer a Deus, pedir todo dia, meus irmãos: Deus, seja a direção, Deus, seja a minha direção, seja a minha provisão, seja a minha proteção. Irmão, se a gente fizer isso, o nosso dia é diferente, meus irmãos. O nosso dia é diferente. Eu estou fazendo isso, meus irmãos. O meu dia tem sido diferente, meus irmãos. Glórias a Deus, aleluias. Ele é poderoso e santo. Então, meus irmãos, sabe, eu queria estar dividindo a mensagem, sabe, em duas partes, né? Então, eu estou falando para vocês, sabe, eu era viciado, então eu era cheio de vícios, né? E era vício de pornografia, era vício de cigarro, maconha, as outras drogas, cocaína, tudo, meus irmãos, tudo que vocês imaginarem, eu era viciado nisso, sabe? E hoje eu sou liberto, graças a Deus, graças a Jesus. Então, meus irmãos, melhor do que eu falar
para vocês aqui, né? Como que eu estava, é melhor vocês verem, tá? É melhor vocês verem como que eu era, meus irmãos, como que eu era. Irmãos, eu decidi trazer esse vídeo, sabe, porque deve ser mostrado mesmo, sabe, para confirmar que Jesus, quando ele chega, ele faz a mudança, né? Jesus Cristo, ele transforma a água em vinho, meus irmãos. É isso que ele faz. Meus irmãos, por conta desses acontecidos, desses eventos, foram mais de 20 anos, meus irmãos, foram mais de 20 anos. Então, meu pai e a minha mãe, junto com meu irmão, eles decidiram tomar uma decisão sobre a minha vida. E no dia 6 de outubro de 2025, eles me internaram em uma clínica em Atalaia. Eles me internaram, meus irmãos. Então, quando eu cheguei lá, meus irmãos, eu fiquei 5 dias sem dormir. Só que desde que eu cheguei lá, desde o segundo dia, eu entendi que Deus estava comigo. Eu entendi que Ele tinha um plano para fazer na minha vida. Na verdade, meus irmãos, depois de todos esses livramentos aí, ó, sabe, Ele já estava comigo, Ele esteve comigo o tempo todo. Ele cuidou de mim o tempo todo, nos mínimos detalhes. Por isso eu sou grato a Ele, meus irmãos. Eu não troco, irmãos, eu não troco o prazer momentâneo desse mundo, não pelo que Ele está fazendo comigo, não, meus irmãos. Eu não troco, mas eu não volto para aquela vida mais. Eu não troco, meus irmãos. Então, quando eu fui internado, sabe por que foi necessário eu ser internado? Eu agradeço a minha mãe e meu pai por terem me internado. Por que foi necessário? Porque senão eu não ia mudar, meus irmãos. Com o meu próprio braço eu nunca consegui. Eu ia para a igreja, eu ia lá na igreja do Jardim Santa Clara, só que eu já estava na minha mente, ó, vou chegar em casa e vou fumar um cigarro. Entendeu? Isso não é libertação não, meus irmãos. Isso não é liberto. Aí, meus irmãos, quando eu fui internado, minha mãe, essa serva preciosa de Deus, ela colocou uma Bíblia na minha bolsa, essa Bíblia aqui, e ela colocou também um livro, meus irmãos, um livro do autor Rick Warren, que se chama Uma Vida com Propósitos. Esse livro, meus irmãos, eu tinha ele lá em casa, que eu tinha ganhado do meu irmão, só que eu nunca li, meu irmão. Na verdade, eu li até o capítulo 8, eu nunca tinha lido, só começava a ler, depois parava, igual quando eu tentava voltar, né, para Deus, nunca conseguia. Por quê? Porque eu ficava brincando com o diabo, meus irmãos, brincando, né, entre aspas, assim. Eu ficava achando que, sabe, que eu era forte, que eu conseguia com o meu próprio braço, achava que um cigarro não levava droga, mas quando eu fui internado eu aprendi que leva sim, sabe, que leva sim, porque são hábitos, lugares e pessoas. Se eu quero mudar de vida, eu não posso ter os mesmos hábitos, sabe, se eu quiser mudar de vida, eu não posso andar com as mesmas pessoas, se eu quiser mudar de vida, eu não posso frequentar os mesmos lugares. Por quê? Porque o diabo quer que eu frequente os mesmos lugares, sabe, ele quer que eu vou lá. Ah, não, você não está bebendo, mas está no bar. Eu vou lá no ambiente, eu vou no rodeio, eu não vou, meus irmãos. Eu não vou, por quê? Porque eu não posso? Não, eu posso ir. Eu não vou porque eu não quero, meus irmãos. Eu vou porque na palavra de Deus diz: tudo é lícito, mas nem tudo me convém, meus irmãos. Eu não vou, não é porque falaram para mim ir. Eu não vou porque eu não quero, porque Deus mudou minhas alegrias. Sabe, eu não vejo mais graça nisso aí, meus irmãos. Isso aí não tem graça nenhuma. Então, meus irmãos, quando eu fui internado, aí eu fui ler esse livro, e esse livro é um livro, não é para ser lido sozinho, né? Esse livro é para ser lido com alguém. Então Deus colocou um rapaz, um traficante lá de Foz do Iguaçu, sabe, bandido mesmo, meus irmãos, bandido, e Deus colocou ele, e aí eu orei e eu pedi para Deus, eu falei: Deus, eu te peço, meu Deus, para que o Senhor transforme a minha vida e transforme a vida dele até o final da leitura desse livro. E ele transformou, meus irmãos, ele transformou. Inclusive, ele transformou a vida desse rapaz antes da minha, sabe? Ele transformou a vida dele antes da minha. E aí, meus irmãos, eu estou falando desse livro por quê? Porque esse livro tinha um capítulo
essência da adoração, sabe? Então, quando eu aprendi sobre a essência da adoração, meus irmãos, ela está escrita no livro de Paulo, escrito aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 13. Lá está falando sobre a essência da adoração. Foi isso que mudou a minha vida. Foi a palavra de Deus, meus irmãos. Foi a palavra de Deus que mudou a minha vida. Sabe? Não fui eu, não, foi a palavra de Deus. Então, esse capítulo falava que a essência da adoração é o quê? É entregar-se completamente a Deus. Essa que é a essência da adoração. Então, meus irmãos, eu já estava servindo a Deus, eu já estava buscando a Deus, sabe? Minha mãe sabe, eu já estava indo para a igreja eu já estava tentando servir a Deus e tentando mudar de vida. Eu queria mudar, só que eu não conseguia. Eu não conseguia, por quê? Porque eu não tinha me entregado por completo para Deus. Faltava o quê? Cigarro, meus irmãos. Faltava cigarro. Então, meus irmãos, quando eu li sobre isso, sobre a essência da adoração, aí o Espírito Santo de Deus, ele falou comigo sobre o cigarro. E aí teve um dia, lá na clínica mesmo, eu peguei o meu maço de cigarro e eu joguei ele para fora da cerca, sabe? Joguei ele para fora da cerca. Aí o pessoal ficou bravo comigo, falou: todo mundo aqui querendo fumar e tal, e você pega e joga o cigarro fora. Eu falei: o cigarro é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Aí eu joguei fora, né? Porque tipo assim, eu pensei assim, se não faz bem para mim, também não vai fazer bem para eles, né? Então eu joguei fora. E aí, sabe, eu dei um passo para Deus. E o que Ele quer, meus irmãos, Deus Ele quer que nós dê um passo por Ele. Um passo. Sabe, eu preciso levar a palavra para vocês. É isso que eu preciso fazer. Mas quem convence, quem muda, quem batiza no Espírito Santo, quem cura, quem liberta é o Espírito Santo. Sabe? Eu só preciso levar a palavra. Então, quando eu aprendi sobre a essência da adoração, meus irmãos, eu joguei esse cigarro fora. Só que aí, né, não aguentei, sabe, veio as vontades, eu ficava nervoso, vinha vontade de fumar. Aí eu comecei a fumar aquele cigarro de palha, né, aquele cigarrinho palheiro, que o pessoal chama. E aí, meus irmãos, teve um dia, vejam bem como que Deus é na minha vida. O pessoal começou a ver que eu trabalhava direitinho e tal, me colocaram para cuidar da rampa, lá para impedir as pessoas lá que queriam fugir, né? Vocês acham, meus irmãos, eu com essa estrutura aqui, vocês acham que eu ia conseguir conter alguém de fugir lá? Vocês veem como é que foi Jesus na minha vida mesmo. E nós impedimos 2 rapazes lá de fugir, sabe? Para vocês verem como é que foi Jesus na minha vida mesmo, como é que Ele cuidou de tudo, nos mínimos detalhes. E aí, um certo dia, né, eu tinha um costume, no final do dia, eu já ia orar no meu quarto, aí eles trancavam o quarto e eu ia dormir. Aí como eu estava fazendo parte da equipe, aí os meninos me chamou: olha, vamos descer lá embaixo, lá, para a gente assistir um filme. Aí eu falei: vamos lá, né, vamos lá, fazer uma coisa diferente, vamos lá. Aí eu desci, meus irmãos, aí começou a me dar uma dor aqui, ó, no meu pulmão, aqui do lado esquerdo. Começou a me dar uma dor aqui, essa dor ela começou a se tornar insuportável, meus irmãos. Aí passou pela minha cabeça assim, eu falei: olha, eu fumo faz mais de 20 anos. Começou a vir tudo de errado na minha cabeça, meus irmãos. Eu falei: meu Deus do céu, será que... Parecia que faltava um pedaço do pulmão mesmo, meus irmãos, sem brincadeira. Sabe, a dor eu não posso explicar. E aí eu comecei a pensar. Eu pensei assim: meu Deus do céu, eu estou longe de casa. Meu pai e minha mãe não estão aqui. Eu estou longe de casa. Aqui nós estamos longe da cidade. Eu falei: se me der um piripaque, se me der um infarto, se for um câncer, eu vou morrer aqui. Eu falei: se acontecer alguma coisa comigo, se me der uma parada cardíaca, eu vou morrer aqui. Não vai dar nem tempo de eu ir para o hospital, de tamanho que era a dor, meus irmãos. Então passa tudo na nossa cabeça. E aí eu levantei quando eu estava sentado, sabe, fui lá no banheiro, passei uma água no meu rosto, e eu já entendi que era Deus, meus irmãos. Sabe por quê? Eu nunca tinha me esforçado, meus irmãos, para parar de fumar. Queria parar de fumar, mas nunca tinha me esforçado. Eu, inclusive, meus irmãos, não tenho vergonha de falar, eu gostava de fumar. Sabe por quê? Porque o cigarro ele traz um alívio momentâneo assim quando você fuma. Sabe, a nicotina causa isso no corpo humano. Então, eu nunca me esforçava. A única coisa que eu fiz foi jogar o meu maço fora. Então, a partir desse dia, eu comecei a me esforçar, meus irmãos. Aí, mas deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Os meninos viram que eu estava bem, me levaram. E aí a dor, meus irmãos, a dor aumentava, só aumentava, e eu orei. Aí eu tive somente a Deus a quem clamar, meus irmãos. E Ele me ouviu, meus irmãos, Ele me ouviu. E aí, no outro dia, eu peguei, eu ainda acordei com vontade de fumar, meus irmãos, vocês acham? Como é que é? E aí tinha um amigo meu, ele pegou e ele falou, eu vi ele fumando um cigarro, e um paeiro, aí eu falei assim, o Dedé, eu falei: Léo, deixa eu dar um trago, pra vocês verem, meu irmão, como é que eu era desobediente, sabe? Então mesmo Deus me livrando da dor, Deus fez a dor cessar, eu consegui dormir, e mesmo assim no outro dia ainda queria fumar. E aí esse amigo meu, usado por Deus,
ele falou: olha só, você não vai fumar não. Desde esse dia, irmão, isso foi dia 31 de outubro de 2025, eu nunca mais coloquei um cigarro na minha boca. Nunca mais. Até eu fui cortar o cabelo esse dia, um amigo meu lá, ele falou: olha, mas você nunca, você que fumava direto, né? O Mateus sabe como é que eu fumava um cigarro atrás do outro. Esse amigo meu, ele falou assim: ué, mas você nunca mais fumou mesmo, não deu nem traguinho. Eu falei: não, meu irmão, não. Eu falei: em nome de Jesus, está repreendido. Então, meus irmãos, foi isso, meus irmãos, que Deus fez na minha vida. Então, através do cigarro, eu comecei a sentir a paz, meus irmãos. Então, eu comecei a sentir uma paz que eu nunca senti antes. Sabe, porque eu vivia, sabe, e o meu tempo eu gastava no meu trabalho, sabe, eu gastava no meu trabalho, e aí chegava no final de semana, eu já ia para bebida, ou no meio da semana mesmo, eu ficava daquele jeito ali que vocês viram. Então eu não tinha paz, meus irmãos, eu vivia pensando no amanhã, vivia ansioso, sabe, eu não conseguia me libertar daquilo, porque sozinho, meu irmão, sozinho a gente não consegue, sabe, Jesus é a nossa força, meus irmãos. Então, desde que eu saí de lá, meus irmãos, eu comecei a servir a Deus de verdade. Então hoje, meus irmãos, a minha vida, sabe, minha vida mudou, assim como está dito lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Você pode colocar aí, meu irmão, fazendo um favor? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Já estou concluindo, tá, meus irmãos? Que foi isso que Deus fez na minha vida, meus irmãos. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, meus irmãos, nós somos um vaso e Deus é o nosso olheiro, sabe? E Deus, Ele não remenda vaso, Ele quebra e Ele faz novo. Então, Deus, Ele fez tudo novo na minha vida. Teve um dia que eu estava em casa e eu peguei, eu falei: mas Deus, eu vou ter que começar do zero, Deus, sabe? Ele falou que sim. E aí eu falei: se você for comigo, então eu irei, sabe? Então eu irei. Meus irmãos, eu tenho muito que agradecer a Deus, porque essa paz que eu tenho hoje, eu não tinha. A alegria que eu tenho hoje, eu não tinha. Jesus mudou o cenário que era para ser morte, Ele trouxe vida. A palavra de Deus, meus irmãos, diz em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso, meus irmãos, essa mudança foi a palavra de Deus que fez em mim, meus irmãos. Foi a palavra de Deus, e eu agradeço a Deus por esse amor que Ele tem para com a minha vida. Então, meus irmãos, para concluir, eu queria falar para os irmãos, tá? Eu não sei como os irmãos entraram aqui hoje. Eu não sei se tem alguém que ainda não serve a Deus. Eu não sei se tem alguém descrente, né? Alguém que não crê em Deus. Então, meus irmãos, se tem alguém aqui hoje, meus irmãos, que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Salvador, eu te falo uma palavra que está escrita em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Irmãos, isso quer dizer que Deus, Ele não é que nem o diabo. O diabo, ele chega, né, arrombando a porta, ele chega chutando, chega arrombando a porta. Deus não, Deus Ele bate na porta do nosso coração. E uma vez que você abre, meus irmãos, o teu coração, e você deixa Deus entrar, Ele faz morada, irmãos. E Ele faz uma morada permanente. Ele muda o cenário que é para ser de morte, Ele traz vida, Ele gera transformação, Ele cura, Ele liberta, meus irmãos. Essa, irmãos, a palavra que eu tinha para trazer para a amada igreja hoje. Eu agradeço a oportunidade em nome